Fala galera boa de dividendo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o VISC11. É um ótimo fundo de tijolo e a gente vai falar um pouquinho dos fundamentos dele. A gente está aqui no Fundos Explorer, Investidor 10 e a gente tem um relatório gerencial dele aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o VISC11. Ele é um fundo de shopping, né, que tem gestão ativa. Vamos falar um pouquinho dos fundamentos dele hoje. Aqui a gente sabe que a cotação dele está 107,99, tem uma boa liquidez diária de 30.862. Seu último rendimento desse mês aqui está 82 centavos. Seu dividend yield está de 0,76. É um bom dividendo, pode melhorar, mas pela situação hoje do conjunto da economia do Brasil, tá um bom dividendo. Lembrando que é isento de imposto de renda, tem um patrimônio líquido de 2,3 bi. É muito interessante, sempre quando a gente for investir em algum fundo, ele ter no mínimo aí acima de 1 bi de patrimônio. É importante por questões de segurança, que é um fundo bem consolidado. O valor patrimonial está 123,88, um bom valor. A rentabilidade do mês está de 7,23, está uma boa rentabilidade, né? Teve essa alta no último mês, que graças a Deus ajudou a todos. E esse aqui é um indicador muito importante, ó. O P sobre VP está 0,87. Ele está basicamente com 13% descontado. Então, às vezes, esse dividend yield é muito bom em relação a esse P sobre VP, porque está muito descontado. Significa, se hoje você compra um, um, uma cota desse fundo imobiliário, você basicamente está comprando com 13% de desconto. Número aqui em gerais, ok, números bons. Vamos passar para os outros fundamentos aqui. Aqui tem a cotação, que fala um pouquinho das últimas semanas, que nos últimos 12 meses houve um aumento, ok. A gente vê a linha de tendência desse fundo, ok também. Aqui, importante, ele é um dos fundos imobiliários que tem mais cotista atualmente, vinculado à shopping, então isso é um bom indício, né? Porque quanto mais cotista, mais tem a questão da credibilidade, importância. Se a gente tem um fundo que todo mundo está investindo, algo positivo esse fundo imobiliário tem. Então, isso é uma informação legal também. Aqui a gente percebe, ó, que ele tem uma consistência boa de pagamento de dividendos. A gente sabe que esses fundos imobiliários vinculados a shopping sofreu muito com a questão da pandemia. Uma ótima oportunidade aqui, ó, nessa época, quando deu essa queda do fundo para aquisição, que a gente tem que ir contra a maré. Quando o mercado está ruim, a gente tem que comprar. Quando o mercado tá bom, a gente não compra. Por quê? Quando o mercado tá ruim, a gente paga barato. E quando o mercado tá bom, a gente paga caro. Nos últimos 12 meses teve um dividend yield de 8,51, um bom dividendo. Lembrando que isso é isento de imposto de renda. Bem linear a questão dos pagamentos de dividendo. Então tá ok, uma boa pagadora de dividendo. A gente tem uma pequena oscilação, muito por causa da pandemia, que afetou muito as lajes corporativas e os fundos imobiliários vinculados à shopping. Aqui está ok, vamos passar. E um indicador muito importante, quando a gente fala de um fundo imobiliário de tijolo, muito importante ele ser diversificado. Então aqui, ó, ele tem 15 ativos em 10 estados. Muito, mas muito diversificado. O ideal aí é ter no mínimo 5 ativos. Por quê? Quando o inquilino sair, eu tenho 15 inquilinos. Eu tenho 15 inquilinos. E quando sai um, eu tenho mais 14. A proporção é bem menor que um exemplo. Eu tenho 3 inquilinos, sai um.
eu basicamente perco 30% da minha receita. E quando sai um de 14, eu perco bem menos. Então, por isso é muito importante a questão da diversificação. Não só aqui, por exemplo, também é importante você ter na sua carteira fundos imobiliários de tijolo, híbrido, fiagro, papel, ações, renda fixa, etc. e etc. A diversificação é tudo. Beleza, aqui tá ok. Aqui a gente vê, passa aí para o site Investidor 10 aqui, a gente percebe que ele é um fundo que ele vem crescendo ao longo dos anos, tirando os últimos 2 anos muito em questão da pandemia, afetou, igual a gente comentou, muito os fundos de shopping. E aqui são alguns imóveis do VISC, né? A gente percebe que tem muito imóvel em São Paulo, são bons imóveis, a gente percebe que são muito bem localizados. Tem em Minas, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em Salvador, então muito bem diversificado também. Então, basicamente, turma, esse aqui foi as análises que a gente fez hoje em relação ao VISC 11. Não é uma recomendação de compra, mas vai muito de acordo com a sua estratégia. É um bom fundo imobiliário, está bastante descontado e vem pagando ótimos dividendos. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa sua curtida aí no canal, se inscreva, ativa o sininho, comente aqui abaixo se vocês possuem o VISC 11 na carteira de vocês. Até a próxima. Forte abraço a todos.